Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2:1. Glória a Deus. Acharam aí? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Muito interessante que hoje à tarde eu preparava a palavra e o Espírito Santo me incomodou com relação a algumas coisas e quando eu estava preparando, terminei, fui orar. E depois eu recebi uma mensagem da Carol, porque ontem, Murilo e a Carol foram fazer uma visita para uma parente dele. Está subiando esse trem aqui, não sei o que é. E eles foram orar com a menininha lá, que era prima dele, e no quarto estava um menininho doente, que ele estava com anemia profunda, e ele fez uma cirurgia cardíaca, e uma criança com síndrome de Down, porque geralmente eles têm, né, alguns problemas no coração. E eu achei muito interessante que a mãe pedindo oração, e o Murilo chegou aqui no discipulado, gente, é muito engraçado. A gente conhece os filhos da gente, o Murilo está com a gente desde pequenininho. Eu sei os defeitos dele, eu sei as qualidades, eu sei o jeito que ele me olha, eu sei quando ele está fazendo coisa feia, porque eu tenho que danar com ele. Então, a gente conhece. E o Murilo, não que ele não tenha compaixão das pessoas, mas a maneira do Murilo é diferente. Acho que ele puxou a mãe dele aqui. E aí ele chegou desesperado, eu ali no portão, pastora, nós precisamos orar pelo menininho. Aí, precisamos orar porque a mãe está com ele lá 1 mês no hospital e precisa da transfusão de sangue. E o sangue dele é O positivo, mas não é qualquer sangue que ele pode receber, porque tem um negócio diferente lá, que eu não sei explicar. E esse Murilo desesperado, eu falei, filho, vamos orar. E ele estava com tanta compaixão dessa criança, eu olhei e falei, gente, como assim? E hoje, quando eu orava, e depois que a Carol mandou, que graças a Deus conseguiram um doador, amém? O menino já está fazendo a transfusão, e estava lá esperando há 1 mês, se não aparecia. Por isso que eu falo, você está orando por alguém, irmão? A oração do justo é poderosa e eficaz, amém? Nós não podemos desistir. E aí esse menino ficou tão incomodado, falou que orou e ficou falando na minha cabeça. Falei, vamos orar, Murilo, nós vamos pedir para o pessoal doar sangue. Vamos achar o sangue compatível. Está igual a Raquel o dia que foi lá no pronto-socorro. A gente fica compadecido, mas eu achei muito interessante porque ele chegou assim, preocupado. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Vamos fazer. E aí, quando foi hoje, na hora que a Carol me mandou a mensagem, que o menino conseguiu. Irmãos, há 1 mês estava esperando. Eles foram lá e oraram ontem. E hoje conseguiu. Você vê a mão de Deus nisso ou não, irmão? E aí eu comecei a pensar a respeito disso. E eu já tinha organizado, e como que Deus é fiel, o Espírito é um só. E aí eu falei para o Murilo agora, eu falei assim, compaixão e oração. Nós precisamos entender que isso tem que existir na nossa vida. Às vezes nós oramos, mas nós não estamos compadecidos da dor do outro. Às vezes nós oramos, mas nós estamos fazendo só uma oração que a gente nem presta atenção no que está falando. Às vezes nós oramos, mas nós não estamos gostando muito daquela pessoa. Vou orar por ela, quem sabe Deus mata ela. Eu não vou pedir para matar, mas eu penso. Irmãos, vocês estão falando, acho que é exagero? A gente não pode matar, então a gente ora, às vezes Deus mata. Misericórdia. Mas é verdade. O ser humano tem uma capacidade muito grande de cuidar dele mesmo. Agora, aquele que anda no Espírito, ele tem a capacidade de cuidar de outras pessoas. Amém? E aí eu fiquei muito incomodada com isso. Eu falei assim, eu vou
testemunhar isso para os irmãos e nós vamos usar isso na nossa vida. Nós precisamos, como eu disse há umas semanas atrás, pedir ao Senhor que Ele venha amar no nosso coração. Pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir quando nós estamos orando por salvação, por restauração e por resgate das vidas. Irmãos, com o nosso amor, nós não damos conta. O nosso amor é falho. O nosso amor é egoísta. O nosso amor é parcial. Agora o amor de Deus é perfeito. Amém? Diga assim, Deus é amor. Amém? E aí eu comecei a pensar a respeito desse menininho. E pensar a respeito da experiência que eles tiveram ontem. E eu quero profetizar sobre a sua vida que a compaixão pelas pessoas virá. Amém? A indiferença vai sair. Porque às vezes nós somos muito indiferentes. Aí você fica pensando assim, não, pastora, mas se eu me envolver em todos os problemas das pessoas, vou ficar doido. Não, irmão, não é se envolver. É pedir ao Senhor que venha amar no seu coração e você vai ter compaixão. E ao mesmo tempo você vai ter a direção do Espírito de saber como agir. Porque até para ajudar nós temos que ter a direção do Espírito, sabia? Porque às vezes nós vamos ajudar uma pessoa que está passando por alguma luta. Eu tenho que orar. Eu tenho que saber como eu ajudo. Porque às vezes a pessoa está passando por essa luta, é uma provação que Deus está permitindo para que ela aprenda alguma coisa. Ou às vezes a pessoa está passando alguma luta desse jeito, porque ele negou alguma coisa para fazer para o Senhor. E o próprio Deus vai tratar com ele. Então talvez a escassez, a falta, o problema na vida de uma pessoa, talvez você tenha só que orar. Ou talvez você tenha que intervir. Talvez você tenha que tirar alguma coisa sua e doar. Talvez não. Então, às vezes, nós temos que entender onde nós semeamos. Nós temos que entender que tipo de solo nós estamos lançando a semente. Porque, às vezes, nós estamos contribuindo com o pecado. Nós estamos contribuindo com a preguiça. Até para você ajudar. Nós temos essa experiência muito clara aqui na escola. Nós temos muito claro. Na igreja a gente já tinha. E na escola nós temos mais ainda. Porque nós lançamos um concurso de bolsa social. E aí nós atingimos e alcançamos pessoas de todos os tipos. Aquela pessoa que pensa que precisa e não precisa. Aquela pessoa que sabe que não precisa, mas ela tenta. E aquela pessoa que realmente precisa, que é o necessitado. E mesmo o necessitado você tem que saber como você ajuda. Porque às vezes não é hora de ajudar. Ou às vezes é hora de ajudar. Às vezes é hora de você entrar na vida da pessoa para só pregar para ela. Às vezes é hora de você primeiro ajudar e depois pregar. Quem nos dirige a isso, irmãos? Quem? O Espírito Santo. E a compaixão é algo que faz parte da vida do cristão. E o discernimento também. Então, quando eu vejo essa questão aqui dessa palavra de 2 Timóteo, ele sendo instruído a não se envolver com os negócios desse mundo, porque ele é um soldado do exército do Senhor, amém? Quem aqui faz parte do exército de Cristo? Diga amém. Você é soldado, filho? Então, o soldado, ele não vai brincar em serviço, porque senão ele morre. O soldado não vai se distrair com alguma coisa que está passando, porque senão é perigoso o inimigo vir sobre ele e matá-lo. E às vezes nós, como soldados, bons soldados de Cristo, nós nos distraímos, às vezes com a nossa vida, às vezes com os nossos problemas, e nós esquecemos das almas que estão se perdendo. Nós esquecemos daquele que é necessitado e que realmente Deus manda ajudar. Nós nos esquecemos daquele que está às vezes do nosso lado, e nós deixamos passar. Morre sem salvação, ou às vezes vive sem salvação, e eu tendo uma experiência pessoal com Deus, eu não passo isso para ninguém. Então aqui, ele é instruído. Olha no verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Diga assim, eu devo agradar ao Senhor. Amém, irmão? Só que essa cara de meio morto, você não agrada ninguém. Não agrada nem quem está do seu lado, nem o Senhor. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter ânimo. Ter a revelação do quanto é um privilégio servir ao Senhor. Como é um privilégio eu ter... Olha, eu fiquei pensando ontem, não foi um privilégio você entrar naquele quarto do hospital ontem? E você não estava entendendo nada. Era muito melhor você poder ir para sua casa tomar um banho e não vir para o discipulado sujo. Vieram tudo sem banho, os dois e a menininha.
Então, por que eu estou falando isso? Nós, às vezes, não entendemos. Nós, às vezes, nos distraímos. Nós, às vezes, nos ocupamos de coisas que não precisava. E deixamos de fazer aquilo que aquele que nos chamou, que aquele que nos convocou, aquele que nos arregimentou, está esperando. Está olhando para nós esperando. O que eu posso fazer de bom e não faço? O que eu tenho deixado de fazer, que eu poderia fazer? E é isso que eu fico pensando. Diga assim, compaixão e oração. Amém, irmãos? Porque se eu não tenho compaixão, se eu não tenho aquele negócio de me colocar no lugar do outro, tem um nome agora, empatia. Ai, Denise, você é tão fina. Denise é tão fina. Só que ela está andando muito comigo, tem hora que ela está dando uns escape aí. Eu não sei. Tem hora que ela fala de um jeito e fala, Denise, você é fina, lembra que você é fina. Empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Eles inventaram uma palavra bonita para esse trem. Mas é simplesmente eu pensar, gente, deixa eu me colocar no lugar da Cibele. Olha, a Cibele está com esse problema. Eu me coloco no lugar dela, não é para morrer. Não é para dar um chilique em mim. Não é para eu ficar ruim. Não, eu me coloco no lugar dela e penso, eu vou orar por ela. Eu vou ajudar no que eu puder. Por quê? Porque eu tenho o amor de Cristo no meu coração. Amém, irmãos? E nós começamos esse mês orando pelas pessoas, clamando, colocando nomes aí. A gente quase morre até 11 horas. Eu não sei se vocês estão dando sono no 6, 11 horas. Quem está tendo sono 11 horas? Só eu. Gente, eu quase morro. E meu horário de deitar não é 11 horas. Por quê? Porque eu tenho que orar. E o inimigo nos resiste, né? Nossa, parece que eu vou... Tem que levantar e dar um jeito, porque senão a gente não consegue orar. Depois é bom, né? Mas o negócio é começar. Então, o que eu vejo? Nós começamos a fazer isso. Mas se não houver o amor do Senhor no nosso coração, nós não vamos. Nós não vamos entender. Nós não vamos ter compaixão. Nós vamos ficar, às vezes, até com raiva das pessoas, porque elas não reconhecem. Porque elas são ingratas, porque elas são egoístas. Então, nós não podemos fazer isso. E é pelo Espírito. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, nós somos soldado em serviço. O soldado em serviço, ele pode ser distraído? Ele pode andar olhando assim? Não. Às vezes a gente vê acontecer, mas não pode. O soldado em serviço, ele pode estar doente? E se ele tiver com uma febre? E se ele tiver com uma enfermidade grave, ele pode estar trabalhando e guerreando? Ele consegue? Não, ele não vai ter... Ai, queria tanto saber falar francês para esse menino entender o que eu falo, gente. Eu ainda vou aprender, igual o pastor. Eu não sei falar francês. O pastor conseguiu arranhar umas palavrinhas com ele, ainda bem que tinha o Elielzinho. Hoje o Eliel não está aí, né, o Filipinho. Aí, o que eu vejo nessa questão? Nós precisamos entender que somos soldados de Cristo. Você faz parte desse exército, irmãos? E nós temos uma batalha. E aí eu estava lendo um negócio muito interessante esses dias, do que Billy Graham descreveu como batalha espiritual, que é o que nós enfrentamos como soldados de Cristo. Olha que interessante. Ele fala assim, não vou ler tudo porque é bastante, só um pedacinho. As guerras entre as nações são meramente brincadeiras com armas de plástico, em comparação com a ferocidade da batalha no mundo espiritual invisível. E ele disse isso, eu achei muito interessante, porque às vezes nós pensamos assim, eu não dou conta. Sabe o que é, pastor? Eu começo a orar e ter compaixão pelas pessoas, parece que, vem uma luta, pastor. Levanta daqui, levanta dali. Isso é guerra espiritual, amém? E aí ele falou isso da guerra, que a guerra que a gente vê aí, o povo guerreando, tem guerra não sei onde, tem guerra não sei onde, lá na terra do irmão que está aí, né? Teve uma guerra que destruiu tudo. Então, tem essas guerras, é feio, é bonito uma guerra, irmão? É triste, destrói tudo, mata pessoas inocentes, crianças, e é muito triste, mas isso não é nada. Isso parece uma brincadeirinha perto do que é a guerra espiritual. E a guerra espiritual nós enfrentamos quando nós entramos para ganhar as almas. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor. Todos aqui já aceitaram Jesus como Senhor da sua vida? Amém? Então, se Jesus é Senhor da sua vida, você é uma pessoa que já está no meio da guerra.
E às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastora, mas será que existe mesmo essa guerra espiritual? Acho que isso aí é exagero, é espiritualizar. E eu começo a pensar, quando nós entramos no reino, quando nós nos tornamos filhos de Deus, automaticamente eu já estou nessa guerra. Não é voluntário, sabia? Eu vou me oferecer para participar da guerra espiritual. Não, filho. No momento que você aceita Jesus como Senhor, você já está no meio dessa guerra. É involuntário. Porque o inimigo, ele quer destruir aquilo que você recebeu de Deus. Diga assim, contra-ataque. Entendeu? Então aí nós, todos os crentes, nós não precisamos nos oferecer. Nós já somos, involuntariamente, participantes dessa guerra. Porque nós temos a salvação de graça. Nós fomos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus. E aí começa. O que o inimigo quer? Ele quer nos fazer desistir. Há uma batalha que o inimigo é Satanás. Amém? Diga assim, o inimigo é Satanás. Entendeu esse? O campo de batalha é a nossa mente. Diga assim, o campo de batalha é a minha mente. Entendeu isso? Ontem nós vimos, né, uma parte do filme aí que a gente entendeu isso. Depois, a questão da guerra é a nossa caminhada cristã. Diga, caminhada cristã. É isso que o inimigo está querendo tirar de você. Para que você não caminhe, para que você não tenha a salvação, para que você perca a salvação. É isso que ele quer. E uma outra coisa, não existe vitória sem batalha. Quando você estiver com muita luta, irmão, acabei de falar isso para o Frank ali. Grande a luta, maior a vitória, irmão. Ele olhou para mim, deu um sorriso meio torto, mas ele entendeu. Porque às vezes nós pensamos, mas é luta demais. Irmão, luta demais. Foi o pai entregar o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Amém? Sendo nós ainda pecadores. Entregar um filho para morrer para um cara vagabundo. Para morrer por um que era mentiroso, ladrão, prostituto, tudo isso é o que a gente era. E o Senhor se entregou por nós. Então eu fico pensando, o que nós temos que fazer pelas vidas? Quando nós entramos em batalha por alguém, ou mesmo que eu não entre por alguém, eu já estou nessa batalha. É guerra todo dia, irmão. O nosso campo, a nossa vida espiritual não é um lugar neutro. Nós estamos em guerra. Diga assim, nós estamos em guerra. Entendeu? E a pessoa que está em guerra, a postura de um guerreiro não é se fazer de vítima. A postura de um guerreiro não é demonstrar fraqueza. A postura de um guerreiro não é esperar mimo das pessoas e agrado. A postura de um guerreiro é que ele vai entender o que precisa ser feito e conquistado e vai se posicionar. Amém? Diga assim, eu não vou me fazer de vítima. Sabe cara de dó? Chega, isso não cabe mais. Você é um soldado em serviço. Soldado de serviço, se fizer cara de dó, o que será que acontece? Está lascado, já era ele. Se fizer a cara de dó, que às vezes você chega aqui assim, com os olhos caídos, assim, acabou. Então eu não posso, eu estou em serviço. Amém? Diga assim, eu estou em serviço. Amém? Você foi convocado, irmão. No momento que você aceitou Jesus, você está no meio da guerra. Vai brincar? Vai morrer. Depois uma outra coisa muito séria. O soldado pode demonstrar fraqueza? Não. O soldado ele tem que estar sempre empinadinho. Veio um soldadinho aí do tiro de guerra, meia boca. Empetigado, minha mãe fala. Acho que é isso, né? Minha mãe fala é empedicado que fala? É assim, com o peito empinado? Não pode demonstrar fraqueza. Ai, pastora, mas eu sou fraco. Deixa eu te contar uma coisa. O capeta não sabe o que você pensa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele vai lançar a seta. Você não pode. Você não consegue. Você é fraco. Você vai ser derrotado. Ele vai lançar a seta. Ele não sabe se funcionou, a não ser que você haja de acordo com isso. Ele não conhece seu pensamento, a não ser que você dá o endereço bem. Presta atenção. Por isso nós temos que tomar cuidado. Ai, mas hoje eu estou triste. Ai, estou tão acabado. Ai, estou tão não sei o quê. Irmão,
Eu estou com luta, mas eu creio na vitória que o Senhor já me deu. Amém? Eu não vou demonstrar fraqueza. Eu não vou dar o endereço para o diabo. Ai, sabe meu ponto fraco? Vou contar para você, Murilo. Meu ponto fraco é porque eu brigo com as pessoas. Ai, o meu ponto fraco. Não precisa ficar falando do seu ponto fraco. Coloque para Deus o seu ponto fraco. Ele vai resolver o seu ponto fraco. E Ele vai te dar vitória e te fazer forte. Amém? E uma outra coisa é esperar reconhecimento e agrado. Irmão, eu vou te dar um conselho. Um conselho que você pode seguir com certeza, porque eu faço isso. Não espere nada de ninguém. Não espere... Ai, nem do meu marido. Não. Não espere nada de ninguém. Porque daí o que vier é lucro. Porque se você espera muito, o ser humano decepciona. Espere de Deus, porque Deus não te decepciona. Amém? Diga assim, Deus não me decepciona. Você crê nisso, irmão? Então espere nele. Não espere que alguém vai falar, ai, que bonitinho você, parabéns, que amor. Não, não espere. Porque às vezes nem é bom para você que você vai ficar exibido. Às vezes Deus não permite. Então nós não esperamos nada de ninguém. Eu amo o irmão com o amor do Senhor. O que fizer para mim é lucro. Eu costumo dizer que até quando me agrada eu fico até meio desconfiado, porque eu estou tão acostumado a levar chapuletada. É assim. Então, às vezes, nós ficamos esperando. Ai, se alguém me agradar, eu faço. Ai, se alguém reconhecer, eu faço. Irmão, se eu fosse esperar alguém reconhecer alguma coisa, eu não fazia nada. Eu não fazia nada. Sabe por que eu faço? Porque eu estou a serviço do rei. Ele me chamou. Eu sou um soldado em serviço. Amém? E você também? Você crê? E uma outra coisa muito séria é que às vezes nós nos distraímos com coisinhas, com picuinhas, com probleminhas, ou às vezes problemões. Nós nos distraímos muito fácil. Eu disse uma coisa para uma pessoa semana passada, eu falei, vocês ficam ruim muito fácil, gente. Escutou a conversa torta. Alguém falou alguma coisa de alguém, já fica ruim. Já descai o semblante. Os olhos já vira, daqui a pouco já está capetado. Ai, crente, não fica encapetado. Fica. O crente de verdade não fica. Aquele que vigia, aquele que está trabalhando para o Senhor, que está orando, que está consagrando a sua vida. Agora, aquele que é desavisado, distraído, preocupado consigo mesmo, fica assim. E depois eu vou dizer uma coisa para vocês. Entra aquele com 7 piores que ele. E o estado da pessoa fica tão complicado, que às vezes a pessoa desvia por causa de uma coisinha desse tamanhozinho. Então diga assim, eu não devo me distrair. Agora eu quero que você pense o que te distrai. Eu sei o que me distrai. Pense o que te distrai. O que tira o seu foco. Você já sabe o que é? Se você não sabe, você pede para Deus te mostrar e você vai descobrir e seja sincero. Foge disso. Diga assim, eu estou a serviço do rei. Então para de dormir, que soldado também não dorme. Abre sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro é lá no finzinho. Eu sei que é bom dormir quando está chovendo. Você vai dormir lá na sua casa depois do culto. 1 Pedro 5,8. Acharam aí? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos só aqui. Eu quero me deter nesses 2 versículos. Olha aqui comigo uma coisa como é séria. Sede sóbrios e vigilantes. O que é sóbrio? Sobriedade. O que é bêbado? É tonto. O que é sóbrio? Nada vai tirar a minha lucidez. Tenha sobriedade, tenha equilíbrio. Quando você entrar numa batalha, que você já está nela, ou você comprar uma briga com o inimigo por causa de alguém, você já está no meio da guerra. Mas você vai começar a sentir algumas coisas para tirar a sua lucidez. O que tira a nossa lucidez? Ódio, falta de perdão,
nervosismo, tristeza, opressão, enfermidade, falta de dinheiro, um monte de coisa. E às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus dono de todas as coisas. Amém? Então, olha o que fala aqui. Sede sóbrios e... Como que está na sua Bíblia, irmão? Vigilantes. Quem trabalha de vigilante... Hoje não tem nenhum aqui, está tudo trabalhando, né? Quem trabalha de vigilante, ele pode pegar, levar uma cobertinha bem gostosa, um travesseirinho bem fofinho, e ir trabalhar assim, falar assim, ai, que delícia, hoje eu vou trabalhar e vou dormir a noite inteira. Ele pode? Não. Vigiar. Abre o olho. Abre o olho. E se você chegou a cochilar, se alguém te alertar, não fica com ódio dele. Entenda que Deus está usando a pessoa para te fazer acordar. Diga assim, vigilantes. É olhar mesmo, tomar cuidado com tudo, fugir da ocasião do pecado, fugir das más companhias, fugir das conversas fiadas, fugir daquilo que me leva a pecar, fugir das pessoas que estão à minha volta só querendo tirar proveito. Ai, pastora, mas eu vou fugir das pessoas? Vai! Evitar as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Amém, irmão? Comece a pensar. Está falando alguma coisa para você? Trouxe tristeza? Trouxe opressão? Você ficou em dúvida? Foge. Foge. Porque nós não estamos vacinados. Então aqui fala, sede sóbrios e vigilantes. Olha aqui. Quem é o seu adversário, irmão? É a pastora Marta? É o pastor Maurício? Mas vocês falaram tão fraquinho. Vocês não têm certeza disso? Quem é o seu adversário, irmão? O diabo. Fala, o diabo. Eu não sou uma diaba. Eu não sou sua adversária. Eu fico impressionado, porque às vezes vocês nos tratam assim. Diaba. Sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Maurício um dia falou assim, nossa, bem, seu cabelo está igual da diaba. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas que a mulher é chique. Vocês estão entendendo? O nosso adversário é o diabo, não é o irmão, não é a irmã, não é o pai, não é a mãe, não é o esposo, não é a esposa, não é o pastor, não é a pastora. O seu adversário é o diabo. Amém, irmão? Então é com ele que você vai lutar, contra ele. Mas é no seu nome? É na sua força? Não, é na força de Deus. Amém? Nós não somos seus adversários. Depois aqui, olha o que fala. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele é o leão? Ele faz de conta. Ele tem experiência, ele é poderoso? Nós estamos aprendendo na escola bíblica. É poderoso. Mais poderoso que nós? Mais poderoso que nós. Só que ele não é tão poderoso como Deus. Ele é inferior a Deus, porque nosso Deus é soberano. Amém? Então eu posso ir contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? E aí eu vou ter vitória. Entendeu isso, irmão? Eu tenho que estar, andando juntinho com Deus. Porque daí eu tenho autoridade contra todos os demônios e o Senhor me dá vitória. Amém? E às vezes a gente fica pensando, né? Quem é meu adversário? Ai, é o inimigo. É aquele inimigo. Ai, é meu vizinho. Ai. Depois no verso 9. Resistir-lhe firmes na fé. Diga firmes na fé. Irmão, não é resistir firme na teimosia. Não é resistir firme falando porcaria. É resistir firme na fé. É pela fé que nós vencemos. Amém? E depois fala aqui mais na frente. Certos de que outros estão passando pelo que você passa. Porque na hora que a gente está com muita luta, a gente pensa, só eu? Ai, é só comigo que acontece isso? Ai, as pessoas estão tão felizes. Eu quero te dizer uma coisa, que a galinha do vizinho sempre é mais gorda. A grama do vizinho sempre é mais verde. Eu sempre acho que o meu problema é maior que o do vizinho. Porque eu não estou passando o problema que ele passa. Então, quando o problema é da Gi, eu acho que é menor. Eu acho que o meu é maior, porque eu não estou passando pelo problema dela. Estou passando pelo meu. Então, comece a entender que outros passam pelo que você passa. O mundo inteiro. Outros passam. Mas eles têm a vitória. Você crê, irmão? A guerra na mente, nós precisamos limpar a nossa mente todos os dias. Nós temos que ter o filtro do Espírito Santo para que a nossa mente não seja contaminada. E eu quero dizer uma coisa, irmão. Se você está com dúvidas, se você está contaminado com conversas, se você está contaminado com coisas que te falaram ou fizeram, é mais do que hora e tempo de tirar essa contaminação. Por que eu estou dizendo isso?
O sangue de Jesus nos limpa de todo mal. Você crê? Então coloque à sua mente o filtro do sangue de Jesus, o filtro do Espírito Santo. Nós nos contaminamos muito fácil. E se você é daqueles que escutou uma coisinha e fica ruim, foge da ocasião, meu irmão. Escuta a palavra, não presta nem atenção. Dorme, cochila, rejeita. Mas se falar, ai, deixa eu te contar uma coisa. Ah, acabou. A pessoa nem pisca, nem respira, é capaz de ficar roxo, morrer, para poder escutar a fofoca. Então nós precisamos ter um filtro. Nós precisamos começar a entender que tanto é pecador, é condenado aquele que faz a fofoca, como aquele que escuta. Sabia? É o mesmo pecado, o fofoqueiro e o que escuta o fofoqueiro. O que fofoca e o que anda com o fofoqueiro. É o mesmo pecado. Então, se você escuta muita coisa, não escute mais. Porque a sua mente é um campo de batalha do inimigo. Amém, irmão? Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque senão nós não vamos conseguir ter compaixão nunca. Senão nós não vamos conseguir ganhar almas para o Senhor nunca. Porque nós precisamos santificar a nossa vida. E para terminar, na mente, nós decidimos servir a Deus ou ao diabo. Diga, servir a Deus ou ao diabo. Começa aqui, filho. Começa aqui. Então consagre a sua mente. Ore ao Senhor. Limpe a sua mente com o sangue de Jesus. Na sua mente, você decide se você vai fazer a vontade do mundo ou a vontade de Deus. Começa aí na tua cachola. Ai, mas será tão difícil fazer a vontade do Senhor nessa área? É na mente que começa. Na sua mente, você decide ser um derrotado ou um vencedor. Ai, mas o Senhor já me deu a vitória. Mas você pode pensar que você não tem a vitória. Você pode se contaminar e não ter a vitória e se tornar um derrotado. Quem aqui quer ser um vencedor, diga amém. Amém. Então disciplina a sua mente, queridão. É assim. É assim que funciona. Simples assim. Tem gente que... Outro dia uma pessoa falou assim, eu não vou mais na igreja que a pastora está pregando heresia. Me fala que heresia que tem aqui. Sabe por que as pessoas falam que é heresia? Porque é simples. E as pessoas não conseguem aplicar a palavra de uma maneira simples. As pessoas querem complicar a vida para falar que não está entendendo, para não viver. Pouca vergonha. O evangelho é isso aqui, ó. Ou é ou não é? Sim, sim. Não, não. O que passar disso vem de quem, irmão? Você está entendendo? Simples assim. Você decide na sua mente ser um crente cheio do Espírito ou ser um crente medíocre. Que senta, escuta, entra por aqui, sai por aqui, não vive nada, reclama, murmura, fica caçando um canto para você que te agrada, nada vai te agradar. Porque você precisa ser restaurado. Nós precisamos entender que se nós formos cheios do Espírito, gente, é tão gostoso, é tão bom. O Espírito nos dirige. Diga assim, eu devo disciplinar a minha mente. Amém? E é o sangue de Jesus que vai ter que nos limpar todo dia. E você decide na sua mente ser abençoado ou amaldiçoado. O pessoal pode subir. Ai, pastora, aí você está falando uma heresia, pastora. Você está falando uma heresia. Irmãos, a bênção e a maldição. O Senhor escolheu a bênção para nós. Amém? Diga assim, mas eu tenho liberdade. É a liberdade. Eu gosto de ir para um lugar que eu tenha liberdade. Onde há o Espírito de Deus, aí há... Está presinha aí, irmão? Você não tem o Espírito? Onde há o Espírito de Deus, aí há... Mas nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião a... Entendeu como que funciona? É bíblico, tá? Quero só te avisar, não é heresia. É bíblico. Não devemos usar da liberdade que nós temos no Espírito para dar ocasião à carne. Presta atenção nisso. Guarda isso no teu coração. Porque às vezes nós damos tanta liberdade à carne
Que é ela que manda em nós. Para de olhar para elas, olha para mim. Eu sei que elas são chique. Eu fico pensando, onde que nós queremos parar? Eu fico pensando, onde nós vamos passar a eternidade? E eu fico pensando, quantas almas vão passar a eternidade conosco lá no céu? Quantas? Aqueles que estão mais próximos de você, eu quero que você pense neles. Pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filhos, os mais chegados. Sogra. Aí, tá, fazer o quê? Parente Deus dá. Marido e sogra a gente escolhe. Não, a gente escolhe o marido, vem a sogra de brinde. A minha está no céu já. Aleluia. Aleluia, que ela está no céu, bem. Tão boazinha, gente. Um amor, minha sogra. Boazinha, doce. Um anjo de candura. Ainda bem que converteu. Nós, às vezes, deixamos a desejar, né? Numa coisinha tão simples. Sabe, irmãos? A palavra de Deus é muito simples. O nosso Deus é tão soberano, tão poderoso, mas Ele é tão simples. E nós que complicamos. Então nós vamos orar. Ai, pastor, eu tenho uma dificuldade para orar. Começa, filho. Já ouviu aquele negócio, aquele ditado, fala, comer e coçar é só começar? Isso aí os gordinhos gostam de falar. Falam, ai, eu não estou com muita fome, mas vou começar a comer. Comer e coçar é só começar? Consagrar e orar é só começar. Só que nós temos que começar. Começa. É a coisa mais boa desse mundo. Quando você começa a orar, você começa a ver as coisas acontecer. O Murilo falou para mim agora, ele falou, pastora, nós oramos ontem. Pois é assim que funciona. Tem coisa que vem rápido, tem coisa que demora mais um pouco, mas todas as nossas orações são respondidas. Você crê? E eu vejo a mão do Senhor. Você foi escalado. Você foi convocado. Mesmo que você não tenha se oferecido, você está no meio da guerra. Agora eu quero te perguntar. Você quer viver ou morrer? Você já morreu, né, pelo jeito. Você quer viver ou morrer, irmão? Se você quer viver, você não pode ficar sentado desse jeito relaxado. Se você quer viver, você não pode fingir que a guerra não existe. Se você quer viver, você não pode fazer de conta que você é crente. Se você quer viver, você tem que ser um servo, um soldado valente. Para ter valentia, é só no Espírito. Não é na força do braço. Pode ficar sossegado. Eu estou aprendendo isso a duras penas. É só no Espírito. E é assim que funciona. Quer ter vitória, irmão? Quem aqui quer viver? Diga amém. Ah, agora eu acho que vocês acordaram. Nós vamos orar para que Deus nos dê vida e vida em abundância. Amém? E nós vamos orar para que Deus nos dê compaixão e amor pelas outras vidas que nós estamos orando. Amém? Nós vamos continuar orando essa semana, pastora? Vamos continuar orando até domingo. Você dá conta, irmão. Às 11 da madrugada. Você dá conta. Não precisa ser muito, 10 minutinhos, 15 minutinhos que você aguentar. Mas eu tenho certeza que quando vier a guerra, você vai estar mais preparado. Eu quero te dizer uma coisa. Fica ruim, não. Quando você vê que o diabo está querendo lançar a seta na tua mente, derrubar o seco quando você começa a orar pelos outros, quando você começa a ter luta na sua casa, levanta, filho. Não fica procurando conselho de ímpio, não fica sentando na roda dos escarnecedores, não fica andando no caminho dos pecadores. Busca a lei do Senhor, medita nela, ora, declara a palavra, porque aí você não vai ficar ruim. Você vai levantar e entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar por isso? Fique de pé. Em nome de... Nossa, já está tarde. Em nome de Jesus. Achei que era mais cedo. Eu estou diante de um exército poderoso em batalha. Amém? Então faz cara.
Faz cara. Vamos supor que você está numa guerra, bem na frente de batalha. Você ia chegar desse jeito que você está aqui? Com a mão no bolso, Gabriel. Tira a mão do bolso, Gabriel. Sim, isso. Cadê a espada? Nós vamos nos colocar em posição de guerra, amém? Você tem luta na sua vida, irmão? Achei que era só eu. Você tem muita luta na sua vida, irmão? Ah, então nós estamos ali, nós dois. Nós vamos nos colocar em posição de batalha, amém, Rose? Mas é batalha para vencer. Diga assim, a vitória é certa. Pelo sangue de Jesus. O Senhor está te levantando como um exército poderoso em batalha. E tudo aquilo que você ainda não venceu, o Senhor vai te dar a vitória. Mas não retroceda, não amoleça, não deixe a sua mente aberta para o diabo. Consagre a sua mente. E esse campo de batalha aqui vai ser consagrado. E o restante nós vamos ter vitória, amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero declarar que cada mente aqui é consagrada.